Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, eu estou passando aqui para fazer essa breve catequese, orientação, porque uma notícia me deixou bastante preocupado. Uma notícia que eu recebi hoje. Claro, eu não vou aqui revelar a identidade de ninguém, porque não precisa, mas eu me sinto na obrigação de fazer essa catequese, esse alerta, para que o que está acontecendo tenha um fim, tenha um basta e não se repita mais. Vejam bem, desde que eu cheguei aqui na área pastoral São Roque, eu soube, por boca de outras pessoas, eu não vi, claro, se eu visse isso não aconteceria, mas eu soube, por boca de paroquianos, de 2 furtos de hóstia consagrada. Um aconteceu numa comunidade e a ministra veio me comunicar. Inclusive eu perguntei a ela, mas por que você não impediu, né? Mas também, não sei, a pessoa se fica com vergonha, se fica, sei lá. Mas o outro caso aconteceu aqui na paróquia, né? na nossa futura matriz. E aí já foi uma paroquiana que comunicou de uma outra pessoa que também colocou a hóstia no bolso e levou para casa. 2 mulheres. Eu fiquei preocupado com essa realidade. Eu costumo sempre dar a comunhão na boca, justamente para evitar esse tipo de profanação. E na festa de São Roque, nos dias de missa, com muita gente, eu pedi a todos os ministros, pedi no altar que ninguém desse a comunhão na mão. Todos comungassem na boca, justamente para evitar esse tipo de profanação, de sacrilégio. Mas o que me deixou mais preocupado ainda foi uma notícia recebida hoje. Uma jovem veio me fazer uma pergunta pelo celular, assim como tantas outras pessoas que tiram dúvidas, né? Chegam para o padre, a coisa mais normal do mundo é uma pessoa chegar para o padre para querer tirar uma dúvida. Mas essa dúvida me deixou assim, sabe? De cabelo em pé, espantado. Uma pessoa, que eu também não vou dizer quem foi para um determinado lugar participar de uma celebração, de uma missa, e lá ela ouviu alguém dizer, claro que não foi no microfone, foi ao pé do ouvido, alguém disse que estava doente, com uma ferida, parece, no corpo. Na hora de receber a comunhão, não sei se na boca ou na mão, comungou uma parte e o outro pedaço levou para casa. Atenção, porque eu vou dizer aqui agora. Colocou esse pedaço furtado, né? Porque isso é roubo. E colocou em cima da ferida. E segundo o relato dessa pessoa, ficou curada. Mas assim, um absurdo, né? Eu não acredito que a cura veio pela partícula que foi colocada ali. Mas a pessoa afirma que ficou curada. E essa pessoa que ouviu esse suposto testemunho fez a mesma coisa. Na hora de comungar, tirou um pedaço da hóstia do corpo de Cristo e levou para casa para colocar em uma parte do corpo que também está enferma. E depois que ela fez esse procedimento, o pedaço da hóstia ela não sabia o que fazer. Se comungava, se guardava, não sabia o que fazer. E aí foi perguntar a esta amiga, e esta amiga veio perguntar a mim, que sou padre, o que fazer com este pedaço da hóstia? Foi aí que eu tomei a dimensão do perigo, do pecado, da gravidade do que está acontecendo. Minha gente, não se pode roubar hóstias consagradas. Se você não sabe o que é isso se chama sacrilégio, profanação. Isso é um pecado grave, gravíssimo. É um atentado contra a Santíssima Eucaristia. E quem faz isso está excomungado automaticamente.
Eu vou ler aqui para vocês o que é que diz o Código de Direito Canônico no cânone 1367. O Código de Direito Canônico é o livro das leis eclesiásticas. E o Código diz assim: quem deitar fora as espécies consagradas, ou seja, as hóstias, ou as subtrair, ou retiver para fim sacrílego, incorre em excomunhão late sententia, ou seja, automática, reservada à sé apostólica. O clérigo, ou seja, se for um padre, pode ainda ser punido com outra pena, sem excluir a demissão do estado clerical. Ou seja, se um sacerdote profanar as espécies consagradas, seja o vinho ou o pão consagrado, o corpo e sangue de Jesus, ele pode ser até mesmo demitido do estado clerical, ou seja, perder todo o seu ministério sacerdotal. Agora imagine o que acontece com um leigo. Ah, padre, mas foi na inocência, eu não sabia. Olha, gente, quando eu chego numa empresa, aquela empresa tem regras. E se alguém me manda fazer alguma coisa, e eu não sei se aquilo é regra ou não, eu tenho que perguntar. Porque não perguntou a um sacerdote: olha, eu posso fazer isso? Perguntar a um catequista, se for um bom catequista, perguntar a uma religiosa: olha, me disseram que se eu levar um pedaço da hóstia para casa e colocar na parte doente do corpo, eu fico curado. Eu posso fazer isso? Se você não sabe, por que faz? Então, assim, se duas pessoas, né? Agora nós temos o relato de duas pessoas. Aqui contou o suposto testemunho e aqui levou para casa e ficou na dúvida do que fazer. Agora eu fico pensando na quantidade de pessoas espalhadas pelo Brasil que podem estar fazendo a mesma coisa. Agora eu pergunto, você já viu algum padre ensinando isso? Por mais doido que seja o padre, você já viu algum padre ensinando que você pode levar a hóstia para casa? Ou que você pode dividir a hóstia para levar para quem está doente? Ou para fazer algum ritual? Ou para colocar sobre a... Gente, isso já está beirando a loucura. Isso é superstição. E superstição com o que a igreja tem de mais sagrado, que é o Santíssimo Sacramento. Agora, claro, tudo isso também se deve à falta de zelo com que se distribui a Eucaristia. Porque um ministro que está distribuindo, seja ele padre ou leigo, e percebe que alguém não comungou, guardou a hóstia ou levou um pedaço para casa, se a pessoa é atenta, vai perceber. Mas hoje a hóstia é distribuída como se fosse uma bolachinha, como se fosse um biscoitinho, como se fosse ficha para entrar no circo. Então, assim, nós estamos vendo coisas absurdas e o que eu estou falando aqui é para dar um basta. Pelo amor de Deus, divulguem essa catequese, mande no grupo de sua paróquia, no grupo de catequese, no grupo de oração, espalha, pelo amor de Deus. Isso aqui não é questão de divulgação, o padre quer que divulguem a sua catequese, não é isso não. E se for possível, eu quero que outros padres também, nas suas paróquias, alertem sobre isso. Porque se está acontecendo com uma ou duas pessoas ali, no meio dos leigos, daqui a pouco isso pode virar um ato comum. Daqui a pouco todas as pessoas enfermas vão... Por exemplo, uma vez, aí já foi menos... A gravidade é menor porque a pessoa veio perguntar. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: padre, minha mãe não veio para a missa. Atenção para o que a pessoa me perguntou, um rapaz. Minha mãe não veio para a missa. Deu vontade, padre, na hora que eu recebi a hóstia, de tirar um pedacinho e levar para ela que ficou em casa. Eu posso fazer isso? Eu disse: meu filho, pelo amor de Deus, se você fizer isso, você cai em excomunhão. Isso é sacrilégio, isso é profanação. Por mais que você tenha uma boa intenção, por mais que seja um ato, padre, é um ato de caridade. Não. Se a pessoa está em casa doente, tem um ministro leigo ou o padre, o diácono, que vai lá visitar. E leva Jesus numa teca, coberto com um corporal, lá se faz um rito, se acende uma vela, se dá a comunhão à pessoa. Tem todo um rito da comunhão aos enfermos. Mas tem alguém responsável para fazer isso. Ninguém pode agora levar a hóstia para casa para fazer seja lá o que for. Nunca
nunca foi permitido isso e agora também não vai ser. Então, o que eu estou falando é uma coisa concreta, não tive um sonho, aconteceu, né? 2 pessoas que nós temos certeza de que fizeram e um que chegou a me perguntar se podia fazer. Então, o zum, com certeza já está circulando por aí. Então, por favor, meus irmãos, alertem sobre isso. Você é pregador, você é catequista, você é ministro da palavra, seja qual for a sua liderança na igreja, é líder de grupo, de pastoral, alerte sobre isso, fale para as pessoas. Ninguém pode roubar o Santíssimo Sacramento, nem para levar um enfermo, nem para colocar sobre parte do corpo que está enfermo, para nada, absolutamente nada. E que nós possamos rezar em reparação por todos estes sacrilégios que são cometidos. Na aparição de Fátima, o anjo de Portugal ensinou, né, a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Ou seja, um anjo desce do céu para pedir reparação pelos sacrilégios que se cometem com a Eucaristia. A gente sabe que os satanistas, muitos, roubam a Eucaristia para celebrar a missa negra, para profanar o Santíssimo Sacramento. Sabemos que algumas seitas roubam a Eucaristia para fazer feitiçaria, para fazer trabalho. Mas um fiel católico fazer isso, mesmo que seja com uma boa intenção, é um grave delito. Quem fez isso não pode receber nenhum sacramento. Por quê? Porque este pecado só está reservado à Santa Sé. Ninguém, nem um padre, nem um bispo, pode absolver uma pessoa que furtou a Santíssima Eucaristia. Repito, mesmo que seja na inocência, mesmo que tenha boa vontade. Essa pessoa agora, se fez isso, está arrependido, arrependida, deve procurar o bispo da sua diocese, pedir perdão. O bispo vai encaminhar a situação por escrito para Roma, para o Vaticano, e a penitenciaria apostólica vai mandar a absolvição, a liberdade para dar absolvição e a penitência que vai ser imposta àquela pessoa para que seja cumprida. Então, assim, se você sabe de alguém que fez isso, por favor, encaminhe esse vídeo. Eu estou lhe pedindo por caridade. Vamos ajudar as almas a não cometerem esse tipo de crime, né? É um crime religioso. Ninguém vai ser preso por isso, mas pode ir para o inferno por isso. Então, cuidado. Quem cometeu esse tipo de ato deve procurar marcar uma audiência com o bispo urgente, pedindo a ele a solicitação da absolvição que vai vir de Roma e da penitência que será imposta a essa pessoa. Rezemos pedindo a Deus misericórdia e que o Santíssimo Sacramento, que é o próprio Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Que ninguém receba Jesus para nada que não seja para comungar, estando em estado de graça. Que ninguém faça superstição com Jesus sacramentado. Que ninguém roube hóstias consagradas. Que ninguém faça da hóstia consagrada um amuleto, um patuá, uma figa, um objeto de superstição. Que Deus nos livre desses males e que perdoe, na sua infinita misericórdia, quem comete estes atos de sacrilégio. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e até a próxima catequese, se Deus quiser.